Se me tivessem dito há um ano atrás que eu hoje estaria a viver do digital, provavelmente eu não teria acreditado. Neste vídeo hoje eu vou-te explicar todo o meu percurso desde o meu início, desde antes de começar do digital, porque é que eu comecei no digital, os erros que eu cometi, todos os acertos também. E quero também que percebas que eu estou a partilhar isto contigo, não só porque uma aluna minha me pediu para partilhar, porque ela também está a iniciar. Ela disse: Inês, eu adorava saber a tua história desde o início. Porquê? Porque eu sou igual a ti, sou igual a qualquer outra pessoa. Então eu também tive e tenho as minhas dificuldades, eu também tenho os meus medos, eu também tive o meu percurso para chegar até aqui. Porque não, eu simplesmente não estalei os dedos e recebi as minhas placas de faturação. Eu já fiz praticamente 40 mil euros em vendas em pouco mais de um ano e eu não cheguei a este valor assim. Eu trabalhei para chegar a esse valor. Eu tive que aprender algo novo para conseguir fazer algo novo e ter um resultado novo. E a verdade é que eu no meu início eu senti-me muito perdida, muito perdida. Eu não sabia para onde me virar, para quem virar, como é que eu haveria de começar. Mas eu vou aqui tentar seguir uma linha desde o início, assim resumidamente, de como é que eu comecei, porque é que eu comecei, o que é que eu fiz de errado, o que é que eu acertei, não é? Então, tenho um pelo aqui. Então, fica até ao fim e vais ver que eu sou igual a toda a gente, eu sou igual a ti. Eu também tive o meu início e tu vais ter o mesmo início que eu. Então, se tu te sentes perdida agora, acredita que é normal. Faz parte do processo e nós temos que aceitar que o processo leva tempo, porque é um processo. Todos nós passamos por esse processo. Então, não fiques triste, fica perdida assim, é normal, mas não te deixes ficar perdida durante muito tempo. Começa a busca de novas informações, de novos conhecimentos, ser curiosa, não fiques estagnada, não sejas aquelas mulheres que ficam ali só, ai, não sei, estou perdida, não sei o que fazer, não tenho ninguém para me dar a mão. Não, nós não podemos estar à espera de um incentivo para passar a ação. Não. O incentivo vem da ação. Por isso, vocês precisam de começar a agir para depois começar a vir um incentivo. A ordem é essa, não é ao contrário. E infelizmente, muitas mulheres desistem dos seus negócios, de iniciar no digital. Muitas pessoas desistem porque ficam à espera de um incentivo de outras pessoas. E isso não pode acontecer. Já tenho aqui a estrutura do vídeo, mais ou menos para eu não me perder. Portanto, eu vou até começar agora a falar sobre o quê? Sobre o que é que eu fazia antes do digital. O que é que eu fazia antes do digital? O que é que eu fazia antes de ser a Inês Bardot, aqui do Instagram, do YouTube, vendas online, ser mais reconhecida, ser indicada para quem quer fazer uma renda extra? O que é que eu era antes? Quem é que era a Inês? E até acho que é uma das perguntas que eu recebi aqui na caixinha de perguntas que eu deixei aqui. Foi a Raquel. A Raquel perguntou quem era a Inês do início da trajetória do digital e quem é a Inês hoje. Vou então começar por dizer quem era a Inês antes da trajetória do digital. A Inês, o meu nome não é Inês Bardot, para quem não sabe, muita gente irá ficar chocada. O meu nome na ciência não é Inês Bardot, ok? O meu nome na ciência é Inês Reis. Então eu era a Inês Reis, sou Inês Reis, não é? Mas agora para este trabalho, para o digital, sou a Inês Bardot. A Inês Reis, antes do digital, passou por vários trabalhos. Eu comecei a trabalhar com 19 anos, assim que acabei a escola, uns meses depois comecei a trabalhar. Eu já queria começar a trabalhar há muito mais tempo, mas a minha mãe meio que me obrigou, né? Óbvio, obrigou-me a acabar a escola, pelo menos, o 12º ano a terminar e depois sim eu podia ir à procura de trabalho. Eu sempre quis o meu dinheiro para eu poder comprar as minhas coisas. E eu comecei a trabalhar com 19 anos. O meu primeiro trabalho foi numa loja de gomas, depois passei para centro comercial, loja de malas, estive em restauração em Lisboa, chegava a casa à meia-noite uma, estive a bater de porta em porta na Vodafone, se não me engano, foi um dia. Estive também em cafés, tive 6 anos no supermercado e é aí que
eu posso então começar a falar sobre a Inês de antes do digital, que era quando eu estava no tal supermercado onde eu tive 6 anos, é um supermercado multinacional, toda a gente conhece esse supermercado, é super conhecido, é fácil. E eu tive 6 anos nesse supermercado e eu era só para lá estar um ano, ok? Eu quando eu comecei a trabalhar lá, eu era só para estar um ano, eu lembro-me perfeitamente, ok, eu só vou entrar para estar um ano, mas acabei por estar 6 anos. Porquê? Procrastinação. Eu tenho um vídeo a falar sobre procrastinação, entretanto no final posso deixar aqui em cima e vocês veem também esse vídeo que está muito bom, está muito completo, muito explicativo e o porquê da procrastinação estar a atrasar a nossa vida e eu deixei que a procrastinação atrasasse a minha vida 6 anos. Enfim, portanto, estava no supermercado, passou um ano, passou dois, três, quatro, cinco, estava com imensas dores nos meus ossos. Chegou uma altura em que eu só conseguia trabalhar à base de Benuron, Brufen, porque sabia que as próximas 4 horas eu estou medicada, consigo mexer rápido, porque havia tempos para tudo, não é? A receber menos que o ordenado mínimo, trabalhava aos fins de semana para conseguir um domingo de folga. Tinha que pedir com muita antecedência e mesmo assim havia a possibilidade de me dizerem que não. E eu aí nesse supermercado já comecei ali a entrar um bocado em parafuso. Chegava a casa e tinha ataques de pânico porque como é que eu ainda estou aqui há tantos anos? Eu estou a fazer a mesma coisa há tantos anos, eu não estou a receber mais do que o que eu recebi há 6 anos, eu estou a receber exatamente a mesma coisa praticamente. Então a minha vida não está a mudar, a minha vida está igual ou pior. O que é que eu estou a fazer de errado? Nada, não estava, o problema estava aí, eu não estava a fazer nada. Eu estava exatamente no mesmo sítio onde estava quando entrei nesse supermercado. Eu simplesmente estagnei. Quando comecei com esse loop de mal-estar, estar sempre ansiosa, por estar sempre a receber o mesmo, estar no mesmo sítio há 6 anos, comecei ali a entrar em loop de ansiedade e, entretanto, tive a oportunidade de me despedir. Custou muito, é verdade, mas tive a oportunidade de me despedir desse supermercado depois de 6 anos e fui para um call center. Nesse call center consegui ter as folgas ao fim de semana, eu trabalhava só de segunda a sexta, era isso que eu queria e eu achava que era isso que me ia fazer feliz. Ok, agora que eu tenho um trabalho que me vai pagar o ordenado mínimo, pelo menos, e que tenho folga ao fim de semana, eu acho que agora estou bem. A ansiedade vai-se embora. Não foi. Porquê? Porque eu continuava a não estar feliz, porque não estava a receber o que eu queria. Não conseguia escalar, tinha que receber ordens dos outros, tinha que fazer horários dos outros, as contas continuavam a ficar apertadas à mesma, então continuava naquele loop de ansiedade. E foi quando uma amiga minha me falou sobre fazer dinheiro na internet. Por que não começas a ver como é que podes fazer dinheiro na internet? Há muitas pessoas lá fora e também já há aqui pessoas que vivem da internet. Existem vários trabalhos, não sei dizer quais, mas existem. Pesquisa. E eu com medo fui, mas o que é que eu vou fazer no digital? Vou falar sobre o quê? Vou vender o quê? O que é que eu tenho de interessante para falar para as pessoas? O que é que eu tenho de interessante para passar para as pessoas? Não, não sei, a única coisa que eu sei fazer é passar artigos na caixa, fazer pão, repor, limpar a loja, atender telefones. Olá, meu nome é Inês, estou a falar com. Era a única coisa que eu sabia fazer. Então, óbvio que eu no início demorei muito tempo até decidir começar neste mercado. Demorei. Portanto, se estás neste vídeo e ainda estás a decidir se começas neste mercado, ainda estás a decidir se vais investir num curso com todo o passo a passo, é normal te sentires assim. Não é normal ficares assim, tá? Podes ter medo, mas tens que ir com medo, senão a tua vida vai ser exatamente igual a que é há não sei quantos anos atrás. Comecei a pesquisar sobre isso, comecei a escrever, o algoritmo depois também apanhou-me, comecei a escrever renda extra, marketing digital, vendas online, comecei a fazer essas pesquisas e começou-me a aparecer então vários anúncios sobre isso. Começou a aparecer vários anúncios sobre isso e apareceu um de uma portuguesa. Eu, ok, vou ver.
Comecei a ver, andei ali a ver a página dela, comecei a perceber o que é que ela vendia, qual é que era o curso que ela vendia. Comprei, primeiro curso, 50€. Primeiro curso que eu comprei, que eu investi, primeira coisa que eu investi, quase que me saiu o coração pela boca, mas paguei 50€. Não tive suporte nenhum. A pessoa desapareceu, a pessoa não respondia aos e-mails, às mensagens, no Instagram, a pessoa simplesmente desapareceu. Eu vi o curso todo, tirei as informações que tinha a retirar e deixei de lado. Procrastinei durante mais uns meses. Nesses meses em que eu estive parada, eu percebi, ok, eu procrastinei e nada mudou. Ou seja, se eu não fizer nada de novo, nada vai mudar. Então foi aí que eu, ok, falei com o Fred, o meu namorado, e disse: Olha, eu neste momento não tenho o valor total, mas fiz aqui mais uma pesquisa e encontrei outra pessoa que me está a indicar um curso. Um, Rondava também mais ou menos o mesmo valor, 50 e tal euros, mas era mais completo, supostamente, e consegues-me emprestar esse valor? Claro que sim. Ele emprestou-me o valor, eu comprei o curso. O que é que aconteceu? Não tinha suporte, o curso não tinha qualquer tipo de suporte, já não tinha. E o curso era muito virado para vendas automáticas. Tenho, tenho a certeza que vai haver alguém que vai saber qual é que é o curso que eu estou a falar, porque já houve muita gente que me disse: eu adquiri este curso, mas não me pareceu muito o que eu queria, o que eu precisava. Pois, eu entendo. Ou seja, eu que estou no início, não tenho muito dinheiro para estar a investir. E o curso ensina-me a fazer vendas automáticas onde era preciso investir em anúncios diariamente. Fiquei igual outra vez. Um mês depois de ter investido nesse curso, que era maioritariamente sobre vendas automáticas, encontrei outro curso, esse sim, muito mais completo. Até hoje é o que eu faço e aplico e me traz resultados. Eu posso também dizer que a Inês de antes estava sempre chateada com tudo. Eu agora admito isto, mas antes eu não admitia. Eu estava sempre chateada com tudo, estava sempre a reclamar com tudo, não estava satisfeita com nada, não tinha dinheiro para nada, não tinha tempo para nada. Quando tinha tempo, não tinha dinheiro. Estava uma bagunça a minha vida, sinceramente. Mesmo depois de ter feito aqueles 2 investimentos iniciais que não me trouxeram retorno nenhum porque não tive suporte, não era o que eu estava à espera, os ensinamentos não eram o que eu precisava ou o que eu queria para mim, mesmo depois disso, eu fiquei sempre ali com o bichinho. Eu. Isto é real. Há pessoas a terem resultados, porque é que eu não vou ter? E ver pessoas que estão a fazer o seu próprio horário, que não têm horários estipulados por outras pessoas para ir trabalhar, que acordam à hora que querem, que vão dormir à hora que querem, que almoçam em casa à hora que querem, que se tiverem algum problema a resolver podem sair à vontade porque são donas do seu próprio negócio. E isso foi o que me começou a fascinar, porque era o que eu sempre quis. Não era à toa que eu sempre tive esta guerra com a minha mãe de eu não aceito que me deem ordens e horários. E ela dizia: Não, mas é normal, filha, vais ter que aceitar. Eu dizia sempre: Não, não tenho. Não tenho. Tem que haver alguma profissão que eu consiga ser a minha própria chefe. E encontrei. Investi naqueles 2 cursos inicialmente que não me trouxeram retorno e foi quando decidi, um mês depois, investir no terceiro curso. Foi um valor mais alto em comparação aos outros, mas também não passava dos 100€. Era 97€ mais o IVA. Quando eu adquiri esse curso, eu já tinha tentado vender sem aparecer, tinha começado um perfil de relacionamentos sem aparecer. Fiz 2 vendas muito forçadas, foram ali, aquelas vendas foram mesmo tiradas a ferro, porque não era um nicho que eu gostava de falar. Eu nem estava a viver esse nicho de relacionamento. Tinha acabado de terminar uma relação de 4 anos. Então, como é que eu poderia estar a falar de relacionamentos? Então, aquele tema, não é? Aquele tema em questão, aquele nicho em questão. Então, não estava a fazer sentido nenhum, não estava a ser natural para mim. Eu não conseguia fazer posts a falar disso. Eu não conseguia estar presente nos stories, porque tinha que falar sobre relacionamento e eu só queria esquecer isso naquela altura. Então foi quando eu percebi, ok, eu estou mal. Eu não estou no nicho certo, eu não estou a falar do que eu quero, do que eu gosto, do que eu percebo.
E não é, eu não quero continuar com este nicho para sempre. Pronto, é essa a minha decisão. Depois de ter feito este terceiro investimento, sim, as coisas começaram a alavancar. Mas atenção, eu ainda não tinha tido praticamente resultados, tinha tido uma ou outra venda quando eu adquiri este terceiro curso. Então eu estava totalmente travada, eu não sabia estruturar uma página de Instagram, eu não sabia que estratégia usar, ainda nem tinha percebido bem o que eram as estratégias, como é que eu as iria utilizar, aplicar, como é que eu iria vender. Como é que eu iria vender para outros países? Quer? Como é que eu estava totalmente perdida? Não sabia por onde começar. E eu até tenho aqui uma pergunta que também, não, se não me engano, também foi a Raquel que fez. E em relação a investir no conhecimento, que é, acreditas que investir no conhecimento de forma correta nunca é demais? Nunca é demais. Eu não me arrependo, o facto de estar aqui a falar-vos dos cursos que eu adquiri inicialmente e que não tive resultados, não tive suporte, eu não me arrependo de os ter adquirido, porque eu aprendi sempre alguma coisa em cada curso. Simplesmente não tive o retorno com aquele curso. Pronto. Para mim, mas houve muita gente que eu sei que teve retorno com esses cursos. Por isso, foi a minha história, não é? É a minha história, a minha vivência. Mas sim, investir no conhecimento é sempre o mais correto. Se tu estás a tentar iniciar neste mercado, ou se estás a tentar iniciar noutro negócio qualquer, com vídeos gratuitos no YouTube, tu não vais a lado nenhum. Tu vais ficar perdida, tu vais começar a ficar cheio de informação, vais começar a ficar com uma overdose de conhecimento, não vais ter suporte, o conteúdo que está na internet para toda a gente não está atualizado, nem sempre é certo. Então, sim, investir no vosso conhecimento é essencial. Se quiserem, claro, alavancar os vossos resultados, se quiserem ter um processo mais rápido, porque se forem sozinhas por vocês, com o vosso orgulho, o processo vai ser muito mais lento. E não só mais lento, como conseguem desistir mais rapidamente, porque não têm sequer uma orientação. E agora, vamos aqui falar de alguns erros que eu cometi, que também foi aqui uma das perguntas que deixaram aqui algumas perguntas parecidas. Enquanto eu vou falando, eu vou também inserindo algumas perguntas que vocês me deixaram aqui e que vão deixando ao longo do dia. Por exemplo, aqui a Laila Silva, que pede para eu então dizer os meus erros e acertos no início para a gente fazer igual. Só os acertos, claro, obviamente. Os erros que eu disser é para vocês não fazerem, é para evitarem fazê-los, ok? Também aqui, Raquel, qual foi a tua maior dificuldade no começo no digital? O meu primeiro erro, vou aqui já buscar o gancho anterior do que falámos sobre investir no conhecimento. O meu primeiro erro foi eu achar que iria aprender tudo com os vídeos gratuitos que estão no YouTube e na internet. Pronto. Voltamos a esse tema. Enquanto eu achei que iria conseguir aprender tudo sem investir num curso completo. Ai, mas Inês, eu não consigo investir já num curso completo. Tá bom. Começa com um guia prático, um guia inicial de menos de 20 euros, menos de 20, 30 euros. Dá perfeitamente para tu começares a perceber, para tu começares a meter em prática. E depois alavancas por um curso mais completo, com um bom suporte, aulas mensais, semanais, e depois, assim, aí sim vais conseguir alavancar, mas ao menos não estiveste parada e à espera para conseguir investir em algo maior. O primeiro erro é não investirem no conhecimento. Ai, tenho medo, ai, não tenho dinheiro, ai, não sei se é para mim. Vai-vos tudo passar pela cabeça no momento em que forem investir em vocês. Mas vejam isso como um investimento em vocês. Vocês. Os resultados também só virão se vocês trabalharem para isso. Os resultados vão sempre depender de vocês. Então, invistam em vocês. Estudem. Coloquem em prática. Não queiram tudo de forma gratuita. Segundo erro, querer vender para toda a gente. Ou seja, não ter um público definido. Vocês já sabem que quem quer vender para toda a gente não vende para ninguém. Ok? Há certos nichos que realmente sim, não precisam de estar ali a segmentar tanto o vosso público. Por exemplo, a astrologia. O meu namorado vende sem aparecer no nicho de astrologia e ele realmente não fala para mulheres ou homens, ele fala para geral. Mas se ele quisesse segmentar só para mulheres, a comunicação dele tinha que ser
para mulheres. Se quiser só para homens, a comunicação dele tinha que ser só para homens. É igual comigo. Eu só me dirijo para mulheres, então a minha comunicação é só para mulheres. Mas não era assim antes. Antes eu falava, neste caso que eu estou em renda extra, eu falava em renda extra geral, para toda a gente. Qualquer idade, de qualquer cidade, de qualquer país, qualquer pessoa, de qualquer género, qualquer situação em que estivesse na vida, não. Eu comecei-me a dispersar, comecei a querer falar para toda a gente, porque eu queria era vender. Eu quero é vender. O vosso pensamento inicial vai ser este. Eu quero é vender. Não, nem quer saber. Mas acreditem, vai ser só uma dor de cabeça para vocês. Porque como eu não estava a falar para ninguém em concreto, começou-me a chegar pessoas que eu não queria sequer falar. Não quero falar com estas pessoas. Estas pessoas não são sequer o meu público. Nem faço questão de as ter aqui. Não quero. Então, eu tive que começar a ser mais certeira com o meu público, não é? Tive que começar, a minha comunicação teve que se dirigir mais para o público que eu quero. Quem é o público que eu quero? É o que tem os mesmos ideais que eu, o mesmo tipo de pensamento que eu, que é trabalhadora também como eu, que sabe que o dinheiro não cai do céu, como eu, que sabe que a constância é o que traz os resultados, como eu. Então eu comecei a ter esse tipo de comunicação. Eu estou a falar aqui no nicho de renda extra. Se vocês estiverem no nicho de emagrecimento, de saúde, eu quero falar para mulheres que têm este tipo de problemas. Então a vossa comunicação vai ser para mulheres que têm este tipo de problemas. Se estão no nicho de astrologia, eu só quero atender este tipo de pessoas. Então vocês só se vão dirigir para esse tipo de pessoas. Vocês têm que segmentar muito bem. Eu só quero falar para imigrantes. Então a tua comunicação, o teu conteúdo vai ser imigrantes. Ok? Eu só quero falar para mães, para mulheres que sejam mães. Então o teu conteúdo vai ser virado para mães. Tu, mãe. Ei, tu, mãe. És mãe. Tu és mãe. Tens entre X e X anos. Isto é o teu conteúdo, vai ter que falar para essas pessoas. Estão-me a fazer entender? Então eu no início queria falar para toda a gente. E errei. Errei e esfolei muito a cara aí. Comecei a entrar em stress porque era tudo e mais alguma coisa a vir. Eu tive pessoas de menos de 18 anos a virem falar comigo e tive pessoas de 70 anos a virem falar comigo. E depois perceberem que não era o que elas queriam, não era o que elas estavam à espera, mas porque eu também não segmentei bem o público, portanto a culpa também foi minha. Portanto, este foi o erro, o querer falar para toda a gente, não falas para ninguém. Logo o acerto será criares uma identidade e criares um público certo, ok? Falares para o teu público certo. Tens que mesmo falar para um público específico. Se tu és fotógrafa, mas eu quero fotografar qualquer pessoa. Não, tu não vais fotografar qualquer pessoa. Tu queres fotografar quem? Mulheres empreendedoras, mulheres homens empreendedores, mulheres gestantes, queres só de família, queres só de animais? Tens que ser específica para a tua comunicação também ser específica e chegar às pessoas certas. Terceiro erro: copiar tudo o que os outros faziam sem perceber o meu diferencial, sem colocar o meu diferencial ali. Eu ia ao meu Instagram, eu ia ver as páginas das outras pessoas que estavam a fazer o mesmo que eu, que estão no mesmo nicho que eu, o mesmo tema que eu, e eu quase copiava o post. Taos, o post, a descrição, eu olhava e ficava bloqueada e cheguei a uma altura em que eu via tantos posts de outras pessoas que eu cheguei mesmo a ficar bloqueada, não sabia que conteúdo fazer, ficava aqui horas, eu cheguei a ficar aqui horas nesta sala a fazer 4 posts durante horas e fazer os posts e pensar, não estou a gostar, não sinto que sou eu que estou aqui a falar, mas também não sei o que fazer, não sei como falar, o que dizer. Portanto, é normal. No início vão se sentir assim, no início vais se sentir assim, é super normal. Estar a descobrir o teu diferencial, começares a fazer vários tipos de conteúdo, vais ter que começar a meter um pouco mais de ti no teu conteúdo, da tua essência. Quem é que és tu? Não é? Quem é que é a Inês? As pessoas no meu perfil, nos meus posts, veem quem é que é a Inês. Eu meto lá o meu diferencial. Aqui no YouTube também existem vários vídeos sobre os temas que eu estou a falar aqui,
mas eu estou a meter o meu diferencial, não é? Eu estou aqui a meter um pouco da Inês. E é isso que as pessoas gostam. E por isso é que quando me perguntam, não achas que o mercado vai saturar? Há tanta coisa igual por aí. Pois é verdade. Há muitas páginas iguais, há muitas pessoas que não têm originalidade. Mesmo, mas nós não crescemos originais, é verdade. Eu não cresci com originalidade, não cresci com imaginação. Eu era super limitada em relação à imaginação, digo-te já. Mas eu comecei a trabalhar para começar a mexer mais a minha imaginação, mais a minha cabeça, e agora sim tenho muita mais imaginação do que eu tinha antes e do que eu estava à espera. Eu descobri uma nova Inês. Eu tenho muitas ideias aqui dentro que estão sempre a aparecer. Está, foi algo que me demorou a chegar lá. Eu demorei-me a descobrir. Isto também acaba por ser um processo de autoconhecimento. Nós estamos a abrir o nosso negócio, nós estamos a começar a nossa página. Inês, eu não sei como é que eu hei de fazer os meus posts, não sei como é que hei de começar, não sei como é que hei de falar. É normal. Tu vais ter que começar mesmo. Começa. Começa. Não penses muito. Começa a apostar, começa a ver o que é que os outros estão a fazer, sim. Porque o que eu estou a dizer aqui é, eu copiava, eu agora modelo. Vocês não podem copiar os outros, vocês têm que modelar. E ao modelar, vocês modelam e colocam um pouco da vossa essência. E é aí que está o vosso diferencial. E foi aí que eu me comecei a diferenciar. A partir daí, o meu perfil começou a escalar, a escalar, a escalar. E quarto erro, não fazer stories com medo do julgamento. Tinha medo que os meus tios me julgassem, que o meu pai me julgasse, que os meus amigos me julgassem. São amigos de Instagram, seguem-me e veem as minhas coisas porque não metem gostos, não dão os parabéns, não marcam nada, não nada, simplesmente estão ali a ver. Então, eu não fazia as coisas, eu tinha medo de começar a aparecer nos stories, com medo do julgamento, com medo de errar, porque eu também parecia um charroco a falar, não se percebia nada, eu tinha vergonha de falar, começava-me a embolar toda, começava-me a enrolar, eu odiava ouvir a minha voz. Mas é todo um processo. Mais uma vez, eu não comecei aqui com um iPhone apontado para mim, com um microfone, com um cenário com placas de vendas online, cheia de autoridade, cheia de à vontade. Eu não comecei assim. Isto que eu estou a fazer hoje para mim era impossível há um ano atrás. Impossível. Mas as pessoas mudam. Um ano é muita coisa. Um ano é muita coisa, é muito tempo e dá para mudar muita coisa, dá para evoluir muito. Não te preocupes o que é que eles vão pensar, o que é que eles vão dizer. Olha, bloqueia. Tu tens essa hipótese. O Instagram é teu, é a tua página, é a tua casa. Tu podes bloquear quem não queres que veja as tuas coisas. Tu podes silenciar as pessoas. Tu podes simplesmente fazer o que eu fiz, que é cagar nisso. As pessoas não vão pagar as tuas contas. Quem te vai criticar não te vai pagar as tuas contas. Quem te vai criticar não vai estar lá para quando tu estiveres em baixo. Só te vai estar a piorar a situação. Mas é os meus pais, é a minha mãe, é o meu namorado que duvidam. Deixa duvidar. Eles não estão no mesmo caminho que tu, eles não têm o mesmo pensamento que tu, eles não têm a mesma ideia de negócio que tu. Eles estão limitados ao que sabem. Tu sabes mais, então voa, passarinho. Não fiques presa, não deixes de fazer as coisas com medo do julgamento dos outros. Não interessa para nada. Juro, eu adorava enfiar essa informação na vossa cabeça e que entrasse de uma vez por todas. Porque é literalmente isso. A partir do momento em que vocês se libertam desse medo do julgamento, do que é que vão dizer, será que vão gozar? Tu estás no teu direito de fazer o que tu quiseres da tua vida, de fazer as tuas experiências. Se errares, vais cair, vais aprender e vais repetir. Tu vais parecer um charroco a falar nos stories. Tu não vais gostar da tua voz, tu não vais gostar da tua forma de falar, mas tu vais evoluir. Com o tempo, tu vais evoluir, tu vais começar a falar melhor, tu vais começar a passar mais autoridade nos teus stories para quem te estiver a ver. Tu vais começar a entender melhor sobre o assunto que estás a falar e vai-te começar a ser algo natural. Ok? Portanto, é normal o medo, mais uma vez, não é normal, é ficarem paradas e deixarem de fazer por causa desse medo.
Se não o fizerem, vão sempre parecer uns charrocos a falar, nunca vão gostar de vocês a falar para uma câmara, nunca vão gostar da vossa voz, nunca se vão habituar, nem nunca vão melhorar. Tu, ao estares a fazer isso, vais estar a criar uma autoridade na tua página, com o teu nicho, com a tua comunidade. Vais começar a criar uma comunidade que vai confiar em ti, que vai ver o teu crescimento e que vai perceber que tu também não és perfeita, tal como elas. E vão ver o teu crescimento. Foi o que eu fiz. Eu mostrei que eu não era perfeita nenhuma, que eu era igual a todas vocês. Que eu também tinha os mesmos medos, os mesmos problemas, os mesmos entraves. Mas a diferença é que eu fui. Fui e continuei. Não deixei que o medo do julgamento, com o medo de errar, me travasse. Só fui. Eu já não tinha nada. O que é que eu ia perder? Nada. E atenção, tudo isto, nos meus erros e acertos, eu estava a trabalhar no call center. Lembras-te que eu falei-te do call center? Que eu trabalhava de segunda a sexta, fim de semana em casa. Eu estava também no digital. Ou seja, eu entrava às 9 da manhã e saía às 6, fazia 40 horas semanais. De manhã só tinha tempo para acordar, arranjar as coisas e ir trabalhar. Quando é que eu estudava? À tarde, quando chegava a casa. Se eu saía às 6, chegava a casa às 7, fazia o jantar e tal, organizava-me, 9 e tal, estava ali a estudar um bocadinho. E todos os dias a mesma coisa. É muito necessário organização, tanto no início como para sempre. Eu continuo a ser organizada, eu continuo a precisar de ter a minha agenda de todo o dia. Todos os dias eu estou aqui a preencher a agenda com coisas que eu preciso fazer, seja de trabalho digital como pessoal, ok? É organização em tudo. Até foi aqui uma das perguntas que eu recebi, que foi aqui: qual foi o teu maior desafio no início? O meu é falta de organização. Tens dicas? Portanto, a Miriam me fez esta pergunta aqui. Diz que o problema dela é a falta de organização. Então, eu organizei muito, como eu vos disse agora. Eu até vos... Isto é a agenda de 2025, mas a agenda de 2024 é exatamente a mesma coisa. Simplesmente a diferença era que durante o dia tinha trabalho e depois, no final, ia tendo as coisas que eu tinha que fazer. Estudar, alterar bio, fazer conteúdo para X tempo, pensar no que é que eu vou falar nos stories da próxima semana, pensar em uma ação para começar a mexer a minha página, pesquisar sobre isto, aprender sobre isto. Então, vocês têm que se organizar. A melhor dica que eu tenho para vocês realmente é arranjarem uma agenda e levarem isso a sério, ok? Levarem o vosso trabalho a sério. Da mesma forma que vocês têm um horário para o vosso convencional, vocês conseguem perfeitamente chegar à agenda, ok? Deste horário a este horário todo no convencional, a esta hora preciso fazer isto pessoal, mas eu vou-me comprometer ao meu negócio e vou tirar uma hora do meu dia. Esta hora vai ser para estudar, esta hora vai ser para pôr em prática, esta hora vai ser para pesquisar mais. E colocam lá aquela hora e fazem. Okay? Isto também não posso dar grandes dicas porque a organização é vossa, a vida é vossa. Eu organizei-me consoante a minha vida, a minha rotina. Vocês precisam de se organizar consoante a vossa rotina, ok? Eu não, eu sei que muita gente é contra o todos nós temos as mesmas 24 horas, mas não é mentira. Vocês têm que se orientar com o tempo que têm. E por isso foi quando eu estava no call center que eu comecei a alavancar, comecei a vender muito mais, comecei a fazer um ordenado mínimo e eu cheguei ao ordenado mínimo em vendas e travei porque tinha crenças, tinha que as quebrar porque achava que não merecia receber mais que o ordenado mínimo. Foi sempre isso que eu recebi, foi sempre isso que eu ouvi que era bom receber. Então eu achava que só podia receber isso. Tive que quebrar umas crenças para conseguir aumentar a minha faturação e de um ordenado mínimo passei a fazer mais de 2.000 euros por mês em vendas online. Isso, lá está, essas crenças já também é o tema, é um tema de outro vídeo, mas que todas nós passamos por essas crenças, todas nós temos essas crenças porque vêm da nossa infância. Já tenho um vídeo sobre isso também. E explico lá como é que vem da nossa infância essas crenças e como é que nós as podemos ultrapassar, porque sim, são ultrapassáveis, graças a Deus. Então, em todo o processo, e até hoje eu tenho as minhas crenças e os meus medos, em todo o processo
vocês vão ter crenças e medos, mas vão ter que arranjar formas, ferramentas, estratégias para ultrapassar isso também. Tanto que até tenho aqui uma pergunta da Gabi, que é: como é que percebeste que o que te estava a impedir de avançar eram as tuas crenças? Foi quando eu estava a fazer os 800 euros em vendas online mensalmente e parava, eu estagnava. Quando eu digo estagnava era, as pessoas continuavam a querer comprar de mim, eu é que evitava responder porque tinha medo de fazer mais. Eu tinha medo de fazer mais que o ordenado mínimo. Isso é ridículo. Mas eu tinha medo. Pronto. E foi aí que eu percebi, ok, mas tens medo do quê? De receber mais de 1000 euros? Mais de 2000 euros? Ridícula! Não, não tens que ter medo disso. Você reconstruir isso aqui. Eu até tenho aqui escrito nesta folha os meus ganhos desde que eu comecei no digital. Vou deixar aqui, não sei se vocês depois conseguem ver. Eu depois vejo. Se virem aqui, no primeiro mês fiz 20 euros, fui crescendo, crescendo e cheguei aqui janeiro, fevereiro e março. Fiz 800 euros, sempre. 800, 700, 800. E foi aqui que eu comecei a sentir que estava a ficar estagnada. Eu, ok, eu estou estagnada, eu acho que só mereço receber isto. E foi todo aquele processo que eu acabei de falar. E agora passamos aqui a abril de 2024, que foi quando tudo mudou. Foi quando eu comecei a ter os resultados da minha plantação, do que eu semeei uns meses atrás. Como conseguem perceber aqui, abril, maio, e a partir daí foi sempre 2000, 3000. Tive aqui um mês 4000 e até hoje é sempre os 3000, 2000, 2000. Então eu comecei a alavancar e vendo também em dólar. Não sei se repararam aqui, ao lado tem também vendas em dólar, valores em dólar, 200 dólares, 80 dólares, 40 dólares, enfim, vários valores também em dólar. Mas houve ali um momento que foi quando eu pensei, ok, eu não mereço só receber o ordenado mínimo. E de um mês para o outro eu fui dos 800 para os 2000. Porque eu comecei-me a sentar com mais pessoas que estavam neste mercado, que também tinham os mesmos resultados que eu tinha, que eu queria ter, e comecei a fazer perguntas, comecei a perceber como é que eu podia alavancar, o que é que eu podia adicionar. Ok, eu já estou a fazer isto, então, mas eu posso adicionar algo mais para ter mais resultados. Lá está. E depois também, neste patamar, já vocês conseguem fazer isso. Agora, no início é normal ficarem mais perdidas. Portanto, lá está. Eu estou já a falar no momento, no meu momento de virada, quando eu aumentei e alavanquei as minhas vendas. Foi porque eu comecei-me a sentar com quem já estava também nesses valores. Vocês vão perceber que os vossos resultados têm também muito a ver com as pessoas que vocês estão a sentar e a aprender, ok? Se vocês estão a aprender com alguém que não tem resultado nenhum, vocês não vão ter resultado nenhum. E vice-versa. E ao começar a escalar as vendas, comecei também a receber as minhas placas de faturação. Tenho a de 2000, de 5000, a de 10.000 e tenho a de 30.000 aqui à minha frente, que também já mostrei no outro vídeo aqui atrás. E vocês que gostam, adoram saber de erros que eu cometi, vamos falar do quinto erro, que não é nada mais, nada menos do que ficar à espera e achar que os resultados e o sucesso vêm do dia para a noite. Eu não sei como é que eu estava à espera de, ok, eu comprei agora o curso e comecei hoje a aplicar. Então significa que daqui a uma semana eu vou estar riquíssima. Já vou ter que estar a fazer um monte de vendas, já estou a meter a carta para me despedir. Não! Os resultados demoram, é um processo. Não sei se vocês sabem da história da Coca-Cola, que no primeiro ano fizeram cerca de 20 vendas de Coca-Colas. 20 unidades. E aquilo é um investimento, é uma fábrica, é um investimento de produtos físicos, são produtos consumíveis, portanto, 20 unidades. E olhem quem é a Coca-Cola hoje. Imaginem se a Coca-Cola no primeiro ano tivesse desistido. Vocês não estariam hoje a ver uma Coca-Cola fresca durante o verão quente. Porque eles não estariam hoje aqui. Não iriam saber aonde é que tinham chegado se tivessem desistido. Eu indico-vos muito, aconselho-vos muito a começar a aceitar o tempo que leva, ok? Leva a ter resultados. Demora a ter resultados. Não só para quem está neste mercado de afiliados, mas também para quem tem uma empresa física, para quem vende os seus próprios serviços. Qualquer negócio tem um processo de crescimento.
Vocês não estão a acompanhar a Sui, isto é só um exemplo. A Sui, aquela marca de gelados, o rapaz começou a marca do zero, criou o seu próprio gelado e anda por aí a fazer tudo o que pode para começar a crescer cada vez mais a sua marca. E a sua marca já é falada, porque ele está a fazer por isso. Imaginem se ele tivesse parado no início. Ele não estava a crescer tanto, não tinha tantas vendas, não estava a ser tão reconhecido. Então, vejam estes exemplos de empresas e negócios que começam do zero também, como qualquer negócio começa, e têm o seu tempo para ter os resultados positivos. No início é mais investimento de tempo, não é só de dinheiro, também é de tempo, de paciência, é mais esse tipo de investimento do que realmente os resultados. Os resultados vêm com o trabalho constante e diário. Para vocês perceberem, lutei tanto para chegar até aqui, estudei tanto, pensei muitas vezes em desistir. Sim, como qualquer pessoa, mais uma vez, eu sou igual a outra pessoa, sou igual a ti. Também tenho os meus medos, também tenho as minhas inseguranças e acreditem que não são poucas, mas estou cada vez a trabalhar mais nisso. E como todos têm um ponto de partida, vocês já viram que eu tive o meu ponto de partida também. E o meu ponto de chegada é este. Obviamente que ainda há muito para cavar, ainda há muito para fazer, mas mais de um ano depois, pouco um ano depois de ter começado a estudar, de ter começado a pôr em prática, como viram aqui, em outubro de 2023 tive a minha primeira venda, 21 euros, depois só vendi em novembro, depois foi mais em dezembro e fui crescendo, crescendo, crescendo. E em setembro de 2024, ou seja, um ano depois de ter começado no digital e ter a minha primeira venda, um ano depois eu despedi-me do call center, ok? Eu ali pelo meio baixei a carga horária, comecei a pensar se o tempo que eu estou aqui posso estar no meu negócio digital, posso também ter mais tempo para arejar as ideias, para ter mais tempo para também relaxar, e baixei a carga horária e quando eu baixei a carga horária eu percebi que eu conseguia manter-me com o ordenado do digital, mesmo baixando a carga horária. E conseguia fazer um bocadinho mais ainda, porque conseguia ter um bocadinho mais tempo, mais de cabeça, mais de ideias. E o facto de eu ter baixa carga horária não foi fácil, não foi uma decisão fácil. Demorei muito até decidir só para baixar a carga horária, porque eu ia receber menos de 200 euros do que eu recebia, se não me engano, ou menos 300 euros até. E foi uma decisão muito difícil, porque eu passei dos 800 euros para 500. E eu, ok, eu vou baixar a carga horária, mas eu já estou a receber do digital. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que continuar. Eu agora vou estar a receber muito menos. E continuei, e continuei, continuei e vi que continuava. Não parava, as vendas não paravam, eu estava cada vez melhor, eu estava a crescer cada vez mais, estava cada vez mais confiante. Então, despedi-me em setembro de 2024. Não foi outra decisão que foi muito difícil de tomar. Tive insónias durante dias, demorava muito tempo a adormecer porque ficava a pensar nisso. O que é que eu vou fazer? Eu vou-me despedir? Será que é o certo? Será que eu estou a fazer bem? E se eu me despeço e deixo de vender? E é normal, ok? Esse medo é normal. E tanto que até foi uma das perguntas que eu recebi aqui também aqui do Fred, que diz como foi largar o trabalho e viver sem um ordenado fixo pago por uma empresa. Foi difícil quando eu me despedi em setembro de 2024. Não foi fácil para mim, mentalmente, porque eu estava muito agarrada às crenças do passado, obviamente. Lá está, eu não tinha garantia que eu no final do mês eu iria receber alguma coisa das vendas, porque eu tinha que me garantir a mim mesma. Basicamente é isso. Se eu, e até é outra pergunta aqui também, que é o que te faz continuar no digital? A minha liberdade. Quando eu me despedi, eu pensei, eu não posso permitir que isto dê errado. Não posso. Não posso permitir. Eu acabei de baixar a minha carga horária ou acabei de me despedir. Eu não posso fazer com que isto agora dê errado. Porque se tem estado a dar certo, porque é que agora haveria de dar errado? Não é suposto dar errado. Agora que eu me despedi, agora que eu tenho mais tempo, agora que eu fiz o que eu sempre quis fazer, que era despedir-me e trabalhar para mim, porque é que eu haveria de dar errado? Não pode. Não pode.
Só dá errado se é o que acontece. Eu já vi casos em que as pessoas se despedem e começa a dar errado. A culpa não é do digital por estar a dar errado, a culpa foi da pessoa. A pessoa relaxou, a pessoa achou que só porque despediu as vendas iam continuar, iam subir. Não, tu tens de continuar o trabalho. Tens de continuar o trabalho e melhorar cada vez mais, para não estagnares também ali. Não é? O meu objetivo agora é sair dos 2, 3 mil mensal e evoluir para muito mais, 4, 5 mil, quiçá. Não é? Portanto, eu sou capaz de chegar a esse valor. Tenho é que perceber como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer este trabalho de forma escalável, não é? Como é que eu vou escalar ainda mais. E é o bom do digital, é o bom de tu trabalhares no digital, seja qualquer que seja o negócio, ou o serviço, ou o produto. É que vocês conseguem escalar se vocês quiserem trabalharem por isso. Não estão dependentes do patrão. E aí, patrão, podes-me aumentar o ordenado? Não. Pois, é o normal, é dizerem que não, ou então aumentam 20 euros. Isso não é nada. Claro que neste processo de crescimento não foi só o meu financeiro que cresceu, não é? Que mudou. Foi a minha mentalidade também. Obviamente, a minha autoestima, que até vai aqui alinhada com a pergunta também da Raquel, é verdade que para alcançar um novo patamar financeiro precisamos de alinhar o mindset. Sim, sim. Por isso é que eu também tenho vídeo a falar sobre os 5 livros que eu indico também leres para mudar a tua mentalidade, para te ajudar a alcançar outros patamares, seja de mentalidade como financeiro também. É muito importante vocês alinharem o vosso mindset com a vossa atualidade, ok? Com o vosso propósito. Se tu queres começar a fazer 1000 euros por mês, tu tens que alinhar então a tua mentalidade para isso, não é? Agora, se tu queres fazer 2000 euros por mês, tu tens que alinhar a tua mentalidade para isso. Estás preparada para receber os 2000 euros? Ou achas demais? Porque se tu achares demais, tu não os vais receber, ok? É toda a minha lista de objetivos que eu escrevi para este ano. Há muitas coisas aqui que vão ser precisas da minha parte, um trabalho interior antes de as praticar, antes de chegar até elas. Ok? É como exemplo de eu escalar as minhas vendas online para 5.000 euros mensal. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro vou ter que meter na minha cabeça que eu mereço sim receber os 5.000 euros. Porque enquanto eu achar que só mereço os 2, 3 mil euros que eu tenho, que eu faço há quase um ano, eu não vou conseguir crescer, eu não vou conseguir chegar aos 5.000 euros. Então, sim, vocês têm que ir alinhando a vossa mentalidade, o vosso mindset ao vosso propósito. É muito importante. Vocês não podem querer uma coisa e a vossa mentalidade estar no lixo. Não vale a pena. Não vai dar resultados. Eu tenho aqui a caixinha de perguntas que eu fiz. Até agora respondi a quase todas. Ok? Tenho esta aqui, mentalidade e círculo de amizades. Influencia mesmo? Sim. É a mesma coisa com o se eu quero ter um X resultado, eu tenho que ajustar a minha mentalidade para ser capaz de receber esse resultado, ok? E é a mesma coisa com os nossos amigos, com o nosso círculo de amizades, que é, se os teus amigos não falam sobre renda extra, se os teus amigos não conhecem este mercado, ou se eles não acreditam neste mercado, se eles têm 1500 crenças que lhes incutiram já desde criança, eles só te vão mandar abaixo, ok? Tenho várias alunas que começaram o seu negócio, começaram a ter em prática, do nada desapareceram. Então, o que é que aconteceu? Ah, porque o meu marido mandou-me abaixo com algo que disse. Ah, porque a minha família me disse isto. Os meus amigos disseram-me isto. O que é que tem? O que é que tem? Eu sei que a muita gente custa ouvir essas opiniões e deixar para o lado como eu faço. Eu deixo para o lado, ok, é a tua opinião, não vai mudar em nada, não és tu que me vais pagar as contas, não és tu que me vais ajudar com o meu negócio. Senta-te com quem já tem o que tu queres, senta-te com quem já alcançou o que tu queres alcançar, com quem já está no patamar que tu queres chegar, ok? Não vale a pena sentares com pessoas pobres de mentalidade quando tu queres ser rica de mentalidade de dinheiro. Não combina. Não combina. E atenção, eu não estou a dizer para vocês cortarem amizades
Mas é a minha mãe que não me apoia e só critica. Não, estou a dizer para tu cortares, para tu cortares com ela, não é? Eu estou a dizer, ignora, não fales com ela sobre isso. Se ela te vier dizer alguma coisa, tá bom, mãe. Se for o marido, mas é o meu marido, é o meu parceiro. Primeiro, desculpa, mas então o teu parceiro nem merecia estar contigo, não é? Ou tu não mereces ter essa pessoa do teu lado, tu mereces ter alguém melhor e que te apoia. Mas não dando para trocar de marido assim, é ignorar. Porque acreditem que também há casos de alunas que ignoraram, fizeram o que eu disse, ignorem. Eles não sabem, não são eles que estão a tentar, eles não têm nenhum objetivo, pelos vistos, então ignorem. Elas ignoraram, começaram a ter resultados e aí eles começaram a acreditar, começaram, uau, afinal tinhas razão, dá mesmo resultados, faz mais, estou aqui a apoiar-te. Mas depois de terem mandado abaixo. Por isso, não esperem muito das pessoas, ok? É muito provável que alguém que vocês não conhecem, que um desconhecido vos apoie, do que alguém mais próximo de vocês. Isto para dizer que eu sou desconhecida, mas eu estou aqui a apoiar-vos a tudo, ok? Se vocês querem começar o vosso negócio, bora lá, tu és capaz. Queres começar a criar conteúdo? Bora lá, tu és capaz. Queres criar uma marca tua de roupa? Queres criar uma comunidade de sistema? Bora lá, tu consegues, ok? Tu consegues. A pessoa consegue fazer o que quer, tem que se propor a isso. A lei da atração funciona mesmo. Para mim, sim. Porque eu acredito, porque eu estudo sobre isso, porque eu aplico. Todos os dias eu agradeço por algo que já tenho ou por algo que eu ainda não tenho. Também tenho a minha lista de objetivos, que vou aqui tentar mostrar. Não sei se está a ver. Tenho aqui a minha lista de objetivos. Ou seja, eu aqui coloco o que eu quero alcançar neste ano. Portanto, só o facto de eu estar a escrever, já sei que vou lá chegar. Obviamente que também tem a ver muito com a nossa ação, não é só escrever e esperar que as coisas apareçam. Mas eu acredito muito, sim, na lei da atração. Eu aplico muito e vocês também deveriam fazê-lo, ok? Tudo o que vocês pedem, vocês atraem. Portanto, tenham atenção ao que é que vocês pedem. O que é que vocês dizem, a palavra tem poder, parece clichê, mas é verdade. Tenham atenção ao que é que vocês dizem, ao que é que vocês pedem. A Anabela perguntou 5 coisas que não farias se começasse hoje no digital e porquê. Basicamente, lá está, já respondi, não é? Que é não achar que vou conseguir muitos resultados e vou conseguir tudo e mais alguma coisa sem investir no conhecimento, não achar que os resultados vêm assim num estalar de olhos porque não vêm, não tentar ser igual a toda a gente e tentar me diferenciar para realmente ter bons resultados, não desistir só porque está difícil, só porque não estás a ter os resultados que queres no tempo que tu queres, porque as coisas não vão ser feitas como tu queres. Acho que isso dá para perceber. As coisas são feitas mediante o teu trabalho. Portanto, é um bocadinho como tu queres. Sim, se tu quiseres ter bons resultados, então de certeza que vais trabalhar para isso. Mas é aceitar que as coisas não são como nós queremos, os resultados não vêm assim, num estalar de olhos, e então não desistam. Não podem desistir. Eu não desisti, tive quase para desistir, sim, mas não desisti, mas conheço muitas pessoas que desistiram. E vocês também de certeza que já conheceram alguém que tenha começado e tenha desistido, porque isto acaba por servir para qualquer coisa, ok? Então, vocês começam alguma coisa, não desistam. Isto é uma das coisas que eu aconselho. Não desistam. Eu quase que o fiz, tive por um triz para fazer e depois não desisti, continuei e foi quando comecei a alavancar. E a quinta coisa que eu indicaria seria mesmo deixar de fazer o que quer que seja por mim, por causa dos outros. Com medo do julgamento dos outros, com medo que gozem comigo, com medo do que vão dizer. Eu não quero mesmo saber. O ciclano vai falar, não quero saber. O ciclano julgou, não quero saber. Vais-me pagar as contas? Não vais. Então, podes falar à vontade, sinceramente. E com medo?
daqueles comentários chatos, aqueles haters que vêm no nosso perfil. Olha, vou-vos ensinar. Se não for muito mau, não é? Se não for um comentário assim bem agressivo, vocês respondem. Podem responder educadamente. Se for muito agressivo, apagam e denunciam a pessoa. Pronto, acabou. Já não se vão chatear mais. Tchau. Continuando. E esquecem. Agora, se for assim um comentário, é um comentário maldoso, é um comentário tonto, mas vocês respondem com educação e ainda vão estar a gerar engajamento nos vossos posts. Depois ficam, mas eu estou a ter haters ali a responder. Que bom! Significa que o teu conteúdo está a chegar a mais pessoas, que estás a fazer um ótimo trabalho porque já tens haters, e o facto deles comentarem e tu ires respondendo educadamente sem perder a postura, ainda faz o teu post chegar a mais gente. Eu já viralizei um post por causa disso. E vendi muito através desse post porque viralizou. Tenho aqui a pergunta da Marina também. Quais é que foram os métodos que adquiriste para ter consistência e sucesso? Acaba por ser também o que eu já fui aqui falando. Agenda, organização, ter sempre posts prontos, já organizados. Isso é algo que eu ensino no meu Telegram, que eu criei um Telegram para quem já tem as bases do digital, mas sente-se meio perdido, já tem cursos, é aquela situação, já investi em cursos, mas estou perdida, não tenho um bom suporte, não sei bem por onde começar. Isso é tudo normal e por isso é que eu criei o meu Telegram exclusivo, onde passo muitas aulas gravadas para mim, produtos para se afiliar. Ainda tenho aulas ao vivo todas as quartas-feiras comigo para ter dúvidas ou com especialistas de outras áreas para vocês também conhecerem e abrirem também ainda mais as vossas mentes. Então, tudo o que eu fiz, eu passo nesse Telegram. E organização, conteúdo já feito para 1, 2 semanas, já organizado para não terem que se preocupar com isso. Mentalidade, trabalhar muito a mentalidade, acaba sempre por ser tudo o mesmo, mas trabalhar muito a vossa mentalidade para terem constância, para terem sucesso, aceitarem que merecem ter o sucesso que vem daí. E sinceramente, o que sempre me fez continuar e não desistir e ter constância era o facto que quando eu comecei eu não tinha nada. Então, se eu continuar, pode ser que tenha alguma coisa, que ganhe alguma coisa com isso. E pensar também que quando eu comecei, eu estava num supermercado, depois fui para um call center, não estava satisfeita. Não estou satisfeita com esta minha realidade, porque é que eu vou parar de fazer algo que eu sei, que nós sabemos, nós temos a certeza que dá resultado. Eu sei que dá resultado. Não está a dar a mim por alguma razão, porque te falta algum conhecimento, porque te falta alguma coisa, ok? Então, porquê que se tu não tinhas nada ali, porquê que vais parar de fazer o que te vai trazer algo? Não faz sentido, ok? Então, eu agarrei-me sempre muito a isso. Organização de dia e de conteúdo. E manter sempre na cabeça o porquê de eu ter começado. Porquê que eu comecei com isto? Para mim, as pessoas que desistem a meio são as que não têm objetivos traçados. Não têm objetivos traçados, não sabem realmente o que é que querem, estão mais confortáveis ali naquela zona de conforto, a zona de conforto é muito confortável, estão bem melhores ali, dá menos trabalho. Última pergunta: quando começas a tua mentoria? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, porque também está aqui na minha lista de objetivos de 2025. E irei sim começar a fazer mentorias. Irei começar com uma pessoa só para fazer experiência, para também me ambientar, para perceber como é que funciona. Funciona, mas eu preciso também meter em prática. Preciso também começar a ter a prática da coisa. Então eu vou começar sim com mentorias, entretanto, para uma pessoa, depois irei abrir vagas para mais uma ou outra pessoa. Então vai dar certo, eu vou avançar com isso sim. A mentoria será bem selecionada, não é para qualquer pessoa. Precisam sim de responder um formulário para ter a certeza que estão aptas para a minha mentoria. Eu não quero simplesmente que paguem porque sim. Não quero o vosso dinheiro porque sim, ok? Se não é para terem resultados, se não estão no nível que eu preciso que vocês estejam para eu vos dar a mentoria, não vale a pena também para mim, ok? É o que eu digo. Eu não quero dinheiro só porque sim, ok? Eu quero que vocês me paguem para ter acesso a conhecimento, ao meu conhecimento, mas tem que valer a pena, tanto para vocês
como para mim. Então eu espero mesmo que este vídeo te tenha ajudado, te tenha aberto um pouco mais a mente, te tenha deixado mais descansado, que no início é normal, todos os medos, todos os erros, nós temos mesmo que errar. Tu vais ter mesmo que errar para começar a acertar, porque se tu não errares, tu nunca vais saber qual é que é o certo, qual é que é a forma certa. Tu tens que errar, permite-te errar. Não te permites é errar e desistir e desanimar. Erra, aprende e faz de novo, da maneira certa. Porque se eu conseguir sair do zero e construir algo sólido, porque isto é muito sólido, para mim já está super sólido e só tem pernas é para cada vez ser melhor e melhor e melhor. Eu não vou deixar que os meus medos e as minhas inseguranças me façam voltar para uma caixa de supermercado ou para um call center. Nada contra, é como um trabalho qualquer, mas não é para mim. Não é isso que eu quero. E como não é isso que eu quero, eu vou sempre trabalhar e lutar para evitar voltar para isso. Ok? Portanto, se eu conseguir começar do zero, como qualquer pessoa, tu também consegues. Precisas mesmo é de foco, de estratégia e principalmente de acreditar no teu potencial. Não te comparares com quem já está a meio do processo, a meio do caminho e tu estás no início. Não faças comparações, inspira-te. Para terminar, deixa aqui nos comentários se este vídeo realmente te ajudou. Eu preciso mesmo que vocês vão dando o vosso feedback para eu também saber se vale a pena continuar com este tipo de vídeos, se é algo que vocês gostam, se passei informação de valor também para vocês, porque o que pode ser de valor para mim pode não ser para vocês, então eu gosto sempre de ter as vossas opiniões. Deixem aqui se já sentiram o mesmo, se já passaram pelo mesmo, se estão a passar pelo mesmo. Se têm mais alguma dúvida que eu não tenha respondido sobre o meu início, sobre este tema, deixem também aqui em baixo. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto se gostaram deste vídeo. Se não gostaram, também podem deixar o vosso não gosto, não tem problema. E claro, seguir o canal para não perderem mais nenhum episódio, para também o YouTube saber que este tipo de conteúdo é bom, é importante e é para continuar a ser entregue a mais mulheres como tu, mais mulheres que precisam de abrir a mente, que precisam de começar a chocalhar e a começar a ter resultados e a mudar a sua vida, tanto mental como financeira, aqui no digital, ok? Para mais mulheres terem acesso a este conhecimento e terem acesso a outras portas, senão as portas do supermercado e dos call centers que trabalhamos. Então, espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo!